Meus caros, ontem nós vimos algo ao redor dessas duas palavrinhas sublinhadas que vocês têm aí. A viva esperança. Deus nos regenerou para uma viva esperança por meio de Cristo. Todo o trecho dos versos 1 a 12 está ao redor desta ideia. O nosso Senhor nos elegeu, nos redimiu no tempo, nos prova, pelo poder do Espírito, nos aprova e nos promete algo futuro. Mas cada um destes passos que eu acabei de mencionar se dá por meio de Jesus Cristo. A eleição, a salvação com a ação do Espírito se dá por meio de Cristo Jesus. Nós somos sustentados, somos guardados porque Ele nos concedeu fé em Cristo Jesus. Nós progredimos no nosso caminho, ainda que com muitas dificuldades, e ontem eu dizia lá para a igreja reunida, dificuldades que vão aumentar, mas somos sustentados porque em Cristo Jesus o Espírito age em nós. E se nós fomos redimidos, somos justificados, somos guardados, chegaremos ao momento em que o Senhor Jesus voltará. E Ele voltará e nos concederá aquilo pelo que esperamos. Esperamos naquele que, sendo fiel, porque sempre cumpriu a sua palavra, ao nos prometer coisas novas, é digno de crédito. Diferente daqueles que prometem e não cumprem. Mas o Senhor prometeu e cumpriu, e suas outras promessas ainda não cumpridas, sabemos, serão cumpridas. Logo isso nos gera no coração uma viva esperança. Esperança de quê? Esperança de que receberemos, não temos ainda, mas receberemos uma herança incorruptível, imaculada, que não murchará. Receberemos um cuidado ao longo do tempo, como diz o verso 5. Seremos provados sim, mas exultaremos em Cristo Jesus no dia da sua vinda. E assim você pode observar que os versículos 4, 5, 7, 8, todos estão ao redor desse ponto. Jesus Cristo voltará. E com a sua volta, nós teremos confirmado aquilo que hoje é uma viva esperança. Em resumo, a pregação de ontem. Temos isso tudo fundado no Deus bendito. O Deus bendito e amoroso que em Cristo Jesus, a centralidade do mediador, em Cristo Jesus, faz todas essas coisas. Então nós vemos no texto que acabamos de ler algumas preciosidades. Eu começo pelo verso 13 e vou seguir até o 15. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, esperança viva, inteiramente na graça, esperando inteiramente na graça. É o nosso tema. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cristo Jesus já encarnou, já cumpriu parte do seu ministério, o ministério de expiação dos pecados, o ministério em que, por sua morte, ao crer nele, somos justificados, mas um ministério que continua na sua ressurreição e no seu reino, que são os aspectos que nos dão esperança. Ele vive ressurreto dos mortos. Mas há mais. O verso 13 diz: sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Na sua volta, essa revelação se refere à volta de Cristo, já mencionada nos versos que eu acabei de tocar com vocês, 4, 5, 7 e 8. De várias maneiras apresentada a volta de Cristo. E então, queridos, vejam, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Eu paro aqui um instante.
Observem bem, uma vez redimidos, e uma vez aguardando por algo tão grandioso quanto a volta de Cristo e a nossa bem-aventurança eterna naquilo que é chamado de céu nas Escrituras, isto é, a presença abençoadora de Deus, isso é o céu. O verso 14 começa dizendo, como filhos da obediência. Ouçam bem, meus irmãos, não somos filhos da nossa obediência. Nós somos criados e redimidos, verso 2 do nosso texto, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Logo, a obediência, quanto a nós, é resultado. Mas aqui o texto, no versículo 14, diz que nós somos filhos da obediência. Nós somos resultado da obediência de Cristo Jesus. É nele que somos justificados. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa esperança de sermos guardados, de passarmos por terríveis aflições, e vai piorar. Mas ainda assim continuarmos exultantes, porque o nosso coração sabe que isso tudo vai passar. E passando isso tudo é porque o nosso Redentor nos levou para si. E se isso é pouco para você, reveja a sua fé. Porque se você crê num Deus que somente salva para o tempo, talvez você tenha um ídolo, o tempo, e não um Deus, o nosso Redentor. Filhos da obediência de Cristo. E como filhos da obediência de Cristo, verso 14, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Meus irmãos, as nossas paixões da ignorância, as nossas paixões do pecado, as nossas paixões corruptas. Eu não preciso dizer para você em que você já se meteu. Você pode usar a cabeça e lembrar-se daquilo que lhe traz tristeza, das suas incompreensões, dos seus litígios, dos seus pecados particulares, da sua maneira tosca, tola, de pensar, de entender as coisas, na verdade, de não entendê-las, de construir para si mesmo uma realidade que é falsa, de olhar para o mundo e para as pessoas e pensar, as coisas são desse jeito, quando não são. Criando para si mesmo uma mentira, vivendo, como João diz na sua primeira carta, em auto-engano. Ele diz então, redimidos em Cristo, vivendo em Cristo, esperando em Cristo, sendo filhos da obediência de Cristo, então não viva mais na sua desobediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Vocês já não são mais, por causa de Cristo, ignorantes da salvação, ignorantes de que o mundo em que vivem não deve ter em vocês a sua impressão. Vocês não devem se amoldar ao mundo em que nós vivemos. Nós somos diferentes do mundo, já veremos mais sobre isso. Nós não temos a estampa do mundo, não somos cunhados como o mundo é. Se você vem sendo cunhado como o mundo, reveja a sua fé. Porque o Senhor está chamando você, como filho da obediência de Cristo, a não se amoldar ao mundo, a não pensar como o mundo pensa. Isso vale para o estudo, para o trabalho, para o namoro, para o casamento, para todo aspecto, para a economia, para a política, para as relações internacionais. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, as paixões do mundo. O mesmo João que eu citei há pouco, também na primeira carta diz, quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Qual é a sua posição em relação a Deus?
Ele segue dizendo no verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Já lerei o 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Em quê? Em tudo. Não, mas só isso aqui, só esse pedacinho aqui pode amoldar o mundo? Mostre o quanto você é ímpio. Mostre o quanto você é incrédulo. Mostre o quanto você fantasia um cristianismo. Mostre o quanto você é impuro com máscara de santidade. Mostre. Reserve um cantinho para o seu pecado. Reserve um cantinho para a sua corrupção. Não. Ainda estamos diante do pecado. Ainda estamos diante da corrupção, contra a qual lutamos, que nos surpreenderá, diante da qual muitas vezes, infelizmente, tropeçaremos, cairemos, nos elamearemos de novo, mas não por buscar o pecado, mas por sermos surpreendidos por nossa fraqueza, por sermos surpreendidos por não estarmos ainda naquele estado maravilhoso da consumação. Aguardamos por ele, mas ainda estamos na presença do pecado. Logo nos surpreendemos, mas não o desejamos. Caímos, mas não buscamos o tropeço. Não nos aliamos a quem vive na corrupção. Ao contrário, verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornemo-nos santos também. Isto é, caminhemos buscando o acerto. Mas não o seu acerto, ou o seu. Buscando o acerto segundo Deus. O acerto segundo a Escritura. Cada um de nós é capaz de construir a sua própria moralidade, construir os seus próprios protocolos de verdade. E creia-me, se aqui tivermos alguém com um protocolo de verdade, ali tivemos outra pessoa com outro protocolo de verdade, e ali outro, esses protocolos de verdade individuais são, na verdade, o quê? Mentiras. Porque se há tantas formas de verdade assim, é a afirmação de que não há verdade. Mas, perdoem por usar a palavra novamente, na verdade, tantas versões da mentira aparecem por negarem a verdade revelada. Aquilo que Deus diz que é. E o que Deus diz que é o padrão, para que ali, aqui e lá, tenhamos pessoas se amoldando não às paixões do mundo, mas a Deus, mas à verdade. E então nós não teremos várias verdades, teremos várias pessoas procurando andar na mesma verdade. Várias pessoas em corrupção ainda, mas redimidas em Cristo, ainda diante do pecado, ainda tropeçando, mas querendo ser como Cristo. E nessa busca de sermos como Cristo é que nós nos tornamos um povo que caminha como um pelotão de quartel no mesmo passo. E alguns às vezes erram o passo, mas logo corrigem, porque existe um padrão, não o dele ou dela, mas um padrão externo ao grupo e que o influencia, o padrão de Deus, as Escrituras. Logo, não é a minha verdade ou a sua, a minha moralidade ou a sua, mas a verdade única e verdadeira, a de Deus, a qual nos amoldamos e assim nos identificamos. Mas por que é assim? Porque o verso 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Não sede santos porque o pastor está olhando. Não sede santos porque é domingo e deu 9h30. Sede santos porque Deus é santo. E Deus é santo sempre. Logo,
sempre devemos buscar andar em santidade na sua presença. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não há lugar para planos da maldade. Não há lugar para o apoio aos planos da maldade. Romanos 1:32. Aqueles que fazem estas coisas não somente as fazem, mas aprovam os que fazem. Onde está você? Com esperança em Cristo, redimido? Então você já sabe o que fazer. Não à antiga corrupção, sim à santidade divina. E agora nós vemos um trecho que ou é visto num bloco ou nós nos confundimos. Os versos 17 a 19. Veja como é fácil de confundir. Leia comigo, você acompanhe em silêncio e ouça o que digo. 17, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se eu ficar apenas com 17, não ler o bloco 17 a 19, você vai parar e pensar, conforme o 17, salvação pelas obras. O Senhor Deus julga segundo as obras de cada um, então portai-vos com temor durante os dias da vossa peregrinação. Isto é, enquadre-se aí, porque o Senhor vai te julgar segundo as tuas obras, e se Ele te encontrar em falta, você está perdido. Qual é a notícia que eu tenho para dar para você? A notícia não é boa, é que sem Cristo, versos 18 e 19, sem Cristo, está todo mundo perdido. Então, o verso 17 fala para a gente assim: uma vez que vocês foram redimidos em Cristo, sabendo que, se fossem julgados por suas obras, estariam perdidos, lembrem-se de que a sua justificação vem segundo versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Logo, o verso 17 só pode ser interpretado a partir do contexto, e inclusive do contexto próximo, que inclui os versos 18 e 19. Qual é o sentido, então? Nós, redimidos em Cristo, sabendo que nós sem Cristo estaríamos perdidos, devemos, uma vez redimidos, temer ao Senhor, temer ofendê-lo. Nosso irmão antigo, Calvino, dizia: você reconhece um crente, um verdadeiro redimido, quando ele busca honrar a Deus, mesmo sem a ameaça do inferno. Porque não é o meu possível problema futuro quem me conduz a honrar a Deus. É a dignidade de Deus que me faz buscar honrá-lo. Não é minha preservação. Não é, olha, se Ele não me salvar do inferno. Não. É olhar para Deus e dizer: Ele é digno de ser adorado, não posso ofendê-lo. Ele é tão glorioso, tão santo, tão bom, tão perfeito, me redimiu, eu nunca mereci isso. Que posso fazer então? Honrá-lo, corresponder à sua santidade. E nós o fazemos, queridos, porque um dia Cristo nos redimiu, não com prata ou com ouro, mas pelo derramar do seu incomparável, que não tem nada com valor semelhante, sangue derramado na cruz. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro,
que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que lá em Adão começou a correr a humanidade. Romanos 5,12. Somos filhos de Adão, corruptos, pecadores, que os nossos pais nos legaram. Mas, se não foi mediante isto que fomos resgatados, 19, mas fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sendo assim resgatados, andemos em temor. Não cultivemos o pecado em nossas vidas. Puxa, pastor, mas eu pequei já hoje. Que bom que você percebeu. Confesse o pecado ao Senhor. E peça a graça, não apenas do perdão, mas de abandonar essa maldade. Os salvos pelo sangue de Cristo devem andar com temor. E perdoe-me por si, eu insisto, não o temor de perder a salvação, Ele é fiel. O temor de ofender a Deus. Esse temor. Da nossa exposição, algo que é glorioso, algo que mostra que a presciência de Deus, que está ali lançada no versículo 2 do capítulo 1, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, que essa presciência já explicada pelo eleitos, escolhidos, selecionados, do verso 1, tem a sua explicação fortalecida no verso 20. Pedro não está ensinando uma salvação casual, alguma coisa que Deus, por saber de todas as coisas, anteviu. Na verdade, como é comum observar-se hoje, especialmente entre os jovens, numa das possibilidades de futuro, isso que a Marvel procura difundir no meio da sociedade, como a princípio apenas uma história, uma fantasia, mas que na verdade começa a entrar nos corações das pessoas, porque elas passam a pensar: eu vivo uma possibilidade da minha existência e não a única, planejada, determinada e cumprida a partir da vontade de Deus. O que o texto nos mostra é que a Marvel e todos aqueles que pensam como ela mentem. Nós vivemos a única possibilidade de existência, porque é a possibilidade determinada, decretada por Deus. Como os eleitos, somos forasteiros. Deus sabe disso de antemão, porque Ele tendo determinado, Ele conhece o que determinou e depois criou. E agora, verso 20. Eu vou encadear com 19 para você não perder o passo. Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Queridos irmãos, o sangue de Cristo não pode ser tratado como uma casualidade, como uma possibilidade dentro dos planos múltiplos de Deus, dos múltiplos universos possíveis. Não se deixe enganar. Essa ideia não é da Marvel. Essa é a ideia dos filósofos ateus, que apenas se consubstancia de um modo a alcançar as pessoas. Vivendo na única possibilidade da existência, é que nós temos o plano de Deus eterno, cumprido no tempo. Por isso o sangue de Cristo era conhecido antes da fundação do mundo. O que havia antes da fundação do mundo? Eternidade. O que é que surgiu com a fundação do mundo? Tempo. Então o nosso Senhor, antes que houvesse tempo, determinou a redenção por meio de Cristo. Por isso que a queda no Éden
não é um acidente de percurso. É o cumprimento do plano de Deus, porque a razão da existência da criação não é a própria criação. A criação existe para glorificar a Deus, e o faz por meio do mediador, existe para glorificar a Cristo, nosso mediador. Perdidos, redimidos, não são fins em si mesmos. Tudo existe para Ele, por meio dEle. É obra dEle. Glória ao nosso Senhor para sempre. Então, no tempo, verso 20, parte B, foi manifesto. Agora, há mais aqui nesse verso, eu preciso dizer para você. Manifesto no fim dos tempos. Pergunto a você, os fins dos tempos não são agora? Certamente são mais agora do que eram então. Mas os fins dos tempos são desde Cristo encarnado. Cristo encarnou e então começaram os últimos dias, os fins dos tempos. Temos estudado isso com a escatologia. Só disse isso para você recordar. Mas há ainda mais um detalhe no verso 20. Ele o fez porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem são estes? Estes são, verso 1, os eleitos que são forasteiros, que vivem nesse mundo terrível, mas eleitos para a vida. Estes são, final do verso 20, aqueles a quem Deus amou. Ele o fez por amor de vós, por amor da igreja, por amor aos eleitos. Olha a profundidade dessa carta, meus irmãos. A palavra de Deus rica, tremenda, bela, que nos alcançou. O texto conclui, queridos, dizendo que esse amor manifesto por Deus, planejado por Deus no sangue de Cristo, vai então nos conduzir à esperança. Verso 21, emenda com o verso 13. Tudo o restante é argumentação. Por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e deu glória a Cristo, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A minha fé, a minha esperança não estão nos políticos que concorreram às eleições. Não estiveram, não estão e não estarão. Eu quero o melhor para o meu país, mas se aconteceu o pior, seguimos em frente crendo em Cristo. Não se abale, meu irmão, em nome de Jesus. E você que apoia o lado vencedor, aguarde, você já vai se arrepender. E vai se arrepender enquanto tiver seus olhos nos homens e não no Redentor que é Cristo. Onde está a sua esperança? Aqui você apoia as ímpias paixões das quais você foi retirado? Ou a vida santa diante do único Deus verdadeiro? Em Cristo e por Cristo temos fé e esperança em Deus. Últimas palavras. Deus Trino, registrado no versículo 2. O Pai que nos escolheu, que nos sabia salvos, o Espírito que agiu em nós santificando-nos, o Filho que asperge sobre nós o seu sangue purificador, a Trindade, o Deus eterno, sendo que no Filho a dupla natureza, o Redentor no tempo, nos conduzindo à esperança, por meio da fé no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja assim a sua fé e seja nele a sua esperança. Amém, em nome de Jesus.